tudo bem? Quem está feliz com Jesus nessa noite? Que bom, eu tenho certeza que você agora vai ser instruído na palavra do Senhor, amém? Vamos para o segundo round então, né? Estive aqui pela manhã, você que veio pela noite, eu tenho certeza que você vai ser, além de abençoado, instruído pela palavra do Senhor. Eu tenho certeza disso. E você que veio pela manhã, a palavra do Senhor pela manhã entrou no seu coração e agora à noite ela vai fincar no seu coração, amém? Glória a Deus. Então, para isso, meus irmãos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho de João. Nós vamos ler o capítulo de número 11. Evangelho de João, capítulo de número 11. Leremos aqui, nós vamos expor aqui uma passagem muito famosa, a ressurreição de Lázaro, um dos maiores, se não maior milagre feito por Jesus. Nós vamos ler o texto gradativamente, nós vamos ler muito aqui essa noite, amém? Vamos ler muito a palavra do Senhor. Eu sei que o Ribeiro, assim como o Belmonte, está acostumado com pregação expositiva, né? O pastor Edgar sempre prega expositivamente. Vocês também já estão acostumados do jeito que eu prego aqui, não é a primeira vez que eu venho. Então, vamos para a palavra do Senhor, amém? Glória a Deus. Nós vamos expor aqui então, e eu vou lendo parte. Nós vamos ler aqui o capítulo de número 11, eu vou lendo parte a parte com você. Primeiro eu preciso dar uma introdução para você. Esse evangelho no qual você abriu a Bíblia é o Evangelho segundo São João, não é? Historicamente a Igreja Católica chama ele de São João, não é? Esse evangelho ele é muito diferente dos outros três primeiros que nós temos no Novo Testamento, meus irmãos. Ele é muito diferente de Mateus, diferente de Marcos, é diferente também de Lucas. O Evangelho de João, ele tem um outro objetivo. Os evangelhos que nós chamamos de sinóticos, ou seja, que são semelhantes, eles vão se preocupar muito em falar dos fatos, do que Jesus fazia, do Jesus histórico. João, ele tem um objetivo diferente. Ele vai ressaltar a divindade de Jesus. Ele quer dizer para mim, para você e para o povo no qual ele estava escrevendo na época com muito esmero, não é? Ele queria dizer para mim e para você de que o Senhor é Filho de Deus. Jesus Cristo é o Salvador, aquele que haveria de vir ao mundo, é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Quem era esse João? Um dos 12 apóstolos originais de Jesus, o filho de Zebedeu, o irmão do apóstolo Tiago, né? Outro apóstolo original de Jesus. Esse apóstolo João também escreveu o último livro que está na sua Bíblia, que é o livro do Apocalipse. Foi ele também que escreveu as 3 epístolas do Novo Testamento que levam o nome dele: 1ª, 2ª e 3ª João. Ele é o segundo maior contribuinte da Bíblia, né? Depois, claro, do apóstolo Paulo, o apóstolo João. Ele foi o único dos 12 apóstolos que teve morte natural. Ele não foi martirizado, ou seja, assassinado. Ele morreu de forma natural. Muitos vão dizer inclusive que ele morreu isolado na ilha de Patmos, né? Quando João escreveu esse evangelho, foi muito tempo depois dos 3 primeiros que nós temos aqui, não é? Mateus, Marcos e Lucas já estava conhecido no público na época quando João escreveu esse evangelho. Esse João, ele era um dos 3 mais próximos de Jesus, né? Assim como Tiago, ele era considerado um dos filhos do trovão, porque tinha o temperamento um pouco agitado, né? João morreu quando ele tinha 98 anos de idade, e perto dessa idade, perto da morte, ele escreveu o Evangelho de João. Para quê? Para quem? O público de João não era muito específico como nos evangelhos sinóticos. Se Mateus vai escrever, por exemplo, para judeu, Marcos vai escrever para romanos, para os romanos, Lucas vai escrever para os gentios, né? João, ele vai escrever para judeu, para gentio e para todo mundo. É um evangelho universal. Nós chamamos ele de evangelho universal, não é? E ele de fato tem um objetivo muito diferente. Enquanto Mateus vai começar da genealogia, Marcos também, Lucas, ele apresenta um Jesus falando por muitas parábolas. João já vai dizer que no princípio ele era o Verbo, não é? E o Verbo, ele estava com Deus, e o Verbo era Deus. Além disso, João vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele vai apresentar esse Jesus divino. Nós chamamos o Evangelho de João na teologia de cristologia alta, né? É parecido com a carta de Paulo aos Colossenses. Ele vai sempre ressaltar essa divindade de Jesus. O acontecimento que nós vamos expor aqui nessa noite, meus irmãos, parte a parte, ele é talvez o mais robusto dos milagres de Jesus.
talvez também o mais conhecido deles. Quem aqui desde pequenininho, sobretudo os que cresceram na igreja, não conhecem de fato a ressurreição de Jesus? Não é feita por Jesus através de Lázaro, não é a ressurreição dele e também a ressurreição de Lázaro, né? Poucos não vão conhecer essa história, e nós vamos hoje aqui cavar, né, as pepitas de ouro dessa passagem, e eu tenho certeza, meus irmãos, que você vai sair daqui muito abençoado e muito instruído nessa noite. Você crê nisso? Glória a Deus. Eu queria que você lesse comigo então os primeiros versículos desse capítulo, e eu queria expor para você então os primeiros versículos desse capítulo. Amém? Leia comigo, por favor, meus irmãos, os primeiros 4 versículos do capítulo 11. Os 4 versículos dessa história, e nós vamos lê-la gradativamente para a gente entender de fato o que é que estava acontecendo aqui e de fato aplicar isso aqui da forma correta. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramará perfume sobre o Senhor e lhe enxugará os pés com os cabelos. Entre as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não vai acabar em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Pode olhar para cá. Essa foi a primeira parte que nós lemos aqui do capítulo 11, não é? Essa Maria e essa Marta aqui, elas são mencionadas no capítulo 10 de Lucas, do Evangelho de Lucas, né? O médico amado, assim chamado por Paulo na carta dele aos Colossenses, né? Mas esse Lázaro aqui é a primeira vez. Muitos vão dizer que esse Lázaro é o da parábola do rico, né? De Lázaro e o rico, mas dificilmente é o mesmo. Se trata de outro Lázaro, dificilmente é o mesmo Lázaro que Jesus está mencionando. É por isso que eu estou dizendo que essa é a primeira vez que Lázaro é citado aqui, que esse terceiro irmão, né, da família é citado. Normalmente o foco sempre foi Maria e Marta, não é? E aqui menciona Lázaro. Betânia era uma aldeia da Judéia, meus irmãos, e ficava a 3 quilômetros a leste de Jerusalém. Jesus, ele recebe a notícia de um mensageiro avisado, né? Esse mensageiro foi enviado por Marta e Maria, avisando de que Lázaro ele estava doente. A aflição tinha chegado para aquela família, o desespero tinha batido a porta daquela família. Aquela família precisava de um socorro urgente. Aquela família precisava de fato de uma ajuda. Havia ali uma família desesperada. Jesus recebeu a carta de uma família desesperada. A mensagem era: Senhor, Lázaro está enfermo, ele precisa da sua ajuda. Havia ali uma família necessitada de uma ajuda, de um milagre divino. Havia ali uma família desesperada, mas não sem esperança. Não sem esperança. Assim que Lázaro adoece, Marta e Maria já têm o feeling, rapidamente, de pedir ajuda para o mestre. Jesus estava a 40 quilômetros de distância. Hoje, carro 40 quilômetros, 30 minutinhos a gente chega, né? Mas naquela época não tinha, no máximo era um jumentinho, não é? A pé era mais ou menos um dia de caminhada. Então qual que era o meio de comunicação? Não existia o WhatsApp naquela época. Carta. Rapidamente, quando Lázaro adoece, Maria e Marta enviam essa carta através de um mensageiro para Jesus. Ele caminha durante um dia e entrega a carta na mão de Jesus. A família estava desesperada, mas eles criam piamente que Jesus poderia mudar aquela situação. As duas irmãs criam e tinham fé no Cristo que elas já conheciam. João vai ser criterioso ao dizer que, além de amigo, Jesus amava Maria, Marta e Lázaro. Eles eram amigos de Jesus, não só conhecidos. Jesus muito provavelmente frequentou a casa dessa família quando esteve na Judéia, não é? E Marta e Maria conhecia o amigo deles, conheceu o amigo delas. Elas sabiam quem ela estava pedindo ajuda, e rapidamente elas não hesitaram em consultar o Senhor quando o desespero bateu a porta. Aqui nós aprendemos uma coisa, meu irmão, minha irmã: nós não devemos hesitar em nenhum momento em pedir ajuda ao nosso Senhor Jesus quando o desespero vir. Você deve buscar o Senhor de forma veemente, piamente ao Senhor quando o desespero bater a porta.
Não espere o seu braço se cansar, suas pernas se cansarem para pedir ajuda ao Senhor. Os medicamentos já não estavam mais resolvendo a saúde de Lázaro. E ali se tratava de uma família que era bem financeiramente. Não era uma família muito humilde, a família deles era bem financeiramente. Era uma família influente socialmente falando. Os medicamentos já não estavam ajudando mais Lázaro. Marta e Maria sabiam que o socorro do Senhor era necessário e não hesitaram em nenhum momento em pedir ajuda ao Senhor. Eu lhe faço aqui uma pergunta nessa noite. Você tem pedido socorro ao Senhor nos seus momentos? Você tem deixado o Senhor Jesus entrar na sua casa, mexer no seu casamento, mexer nas suas finanças, mexer na sua área sentimental, mexer na sua faculdade, na sua escola, no seu trabalho? Você tem pedido ajuda ao Senhor para você caminhar todos os dias? Salomão, ao escrever aos Provérbios, ele sabiamente vai falar que existem caminhos que parecem que para o homem e para a mulher, eles são caminhos de bem, mas no final terminam em morte. Mas a Bíblia vai dizer que aqueles que buscam ao Senhor permanecerão para sempre. Aqueles que buscam o socorro do Senhor permanecerão para sempre. O salmista vai dizer que ele é o guarda de Israel que nunca dorme. Preste atenção nisso. Você pode dormir, talvez nas 24 horas você durma 5, 6, 7, 8, 10 horas por dia, mas o nosso Senhor Jesus está sempre atento às suas necessidades, sobretudo no seu desespero. Você crê nisso nessa noite? Glória a Deus. Seguimos então. Quando Jesus ele recebe essa notícia, ele diz que esse acontecimento, a doença de Lázaro, a enfermidade de Lázaro, seria para a glória de Deus. É o que ele fala, é o que ele manifesta de forma muito clara aqui, quando ele recebe a carta, não é? João vai dizer, ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não vai acabar em morte, é para a glória de Deus e para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Meus irmãos, um milagre, preste atenção nisso, ele é sempre primeiramente para a honra e glória do Senhor Jesus e não especificamente para a pessoa que recebe o milagre. Você sabia disso? Quando você recebe um milagre, quem é glorificado não é o seu nome, não é o meu nome quando eu recebo um milagre, é o nome do nosso Senhor Jesus. Sempre, de forma muito natural e bíblica, aqui aplicando uma exegese mais correta, todo milagre que nós recebemos é para a honra e glória do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus recebe a carta de duas irmãs desesperadas, que haviam ali um homem enfermo, perto da morte, a morte já estava quase chegando ali na vida de Lázaro, Jesus, ele diz que tudo aquilo vai ser para a honra e glória do Senhor Jesus. Suas finanças devem ser para a honra e glória do Senhor Jesus. Seu casamento deve ser para a honra e glória do Senhor Jesus. Seus sentimentos devem ser para a honra e glória do Senhor Jesus. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele todo o louvor, ontem, hoje, agora e pelos séculos dos séculos. Sempre para Ele, eternamente para Ele. A passagem do cego de nascença deixa isso muito claro, não é? Jesus está andando com seus discípulos e vê um homem cego de nascença. Ele nunca havia enxergado na vida dele, não ficou cego durante a vida, não teve retinose pigmentar, não teve uma doença que gradativamente o deixasse cego. Ele nasceu cego. E os discípulos, de forma muito curiosa, perguntam para ele, Senhor, é complicado às vezes a gente lidar com uma realidade assim, não é? De uma criança que nasce com uma doença terminal, não é? Às vezes é difícil. E os apóstolos sentiam isso. Eles disseram, Senhor, quem pecou? Ele, o pai ou a mãe dele, para que ele estivesse nessa situação? Sinceramente eu não entendo. Vocês lembram qual foi a resposta do nosso Senhor Jesus? Nem ele, nem a família dele. Mas isso aconteceu para que se manifestasse o poder de Deus. Todos os milagres, todos os sinais, prodígios e maravilhas, e eu incluo aqui o Velho Testamento também, tudo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. E Deus, ele manifesta muitas vezes o seu milagre através do sofrimento justo. Nós temos a história clássica de Jó, nós temos clássicas histórias dos apóstolos. Quando o apóstolo Tiago, ele morreu de forma muito violenta, talvez ele tenha morrido talvez foi o apóstolo que morreu de forma mais violenta dos 12. Ele morreu com a espada atravessada no coração.
foi para a honra e glória do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo morreu decapitado para a honra e glória do Senhor Jesus. Ana era estéril, e ao fazer uma oração muito ousada e com muita fé, e ousada não entenda não é esse tipo de oração dizendo, Senhor, eu determino, nada disso. Oração ousada é quando você fala assim, Senhor, por favor, tenha misericórdia da minha vida, me ajuda, Senhor, eu creio que o Senhor é bom, que o Senhor é justo e que o Senhor pode mudar a minha realidade. É isso que é uma oração ousada no Senhor. Ana fez essa oração e Deus deu para ela o dom da maternidade, e tudo isso foi para que se manifestasse o poder de Deus. Deus, Ele vai sempre crescer, o nome dele vai sempre ficar maior na boca de todos os povos, através de um milagre que ele opera na vida de um crente. Vocês sabiam disso? O manifestar da glória de Deus muitas vezes acontece através do nosso sofrimento, meus irmãos. Quando a doença vem, ela vai embora. Quando o desemprego vem, a gente arruma outro emprego. Quando um filho vem e morre, a mãe tem outro filho. Essas coisas duras da vida que nós enfrentamos no nosso dia a dia, tudo isso acaba sendo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. O verso 5, João já deixa claro. Ele diz que Jesus, ele amava Marta, a irmã dela Maria, e também Lázaro. Isso é um pouco paradoxal, não é? Uma família amada por Jesus, com um irmão quase morto, acamado. Preste atenção nisso. Ser crente nunca foi sinal de não ter problema. Ser crente nunca foi sinal de não ser demitido do emprego. Ser crente nunca foi sinal de não ter câncer, de não morrer de leucemia, de não morrer de coronavírus. Ser crente nunca foi sinal disso. A única diferença do crente para o ímpio é que nós somos pecadores perdoados. Essa é a única diferença do ímpio para o crente. Nós temos os nossos pecados perdoados e temos um sentido de vida. Aqui Lázaro, Marta e Maria, amados por Jesus, passando talvez o pior momento dessa família. Lázaro acamado perto da morte, Maria e Marta desesperados. Meus irmãos, a aflição vai bater a porta. E eu não quero ser aqui um teólogo do caos, um pregador do caos, mas é porque normalmente o que é pregado nos púlpitos de hoje é um negócio meio complicado, não é? E os testemunhos são assim, eu era pobre, eu aceitei Jesus e fiquei rico, não é? E o pastor fala, glória a Deus, e a igreja, normalmente hoje o tipo de testemunho é esse, não é? E na verdade a Bíblia nunca tratou desse tipo de coisa. Uns ainda vão dizer desse jeito, se está sofrendo é porque está em pecado. A pessoa se torna na verdade um tipo de amigo de Jó. Vocês lembram um amigo de Jó? Ele está sofrendo porque ele cometeu pecado, é por isso que ele está sofrendo desse jeito, não é? Está pagando por todos os pecados dele. É como os moradores da ilha de Malta, quando Paulo foi picado por uma cobra, uma cascavel, uma surucucu, eu não sei que cobra que era, mas disseram para ele assim, rapidinho ele vai morrer, vamos ficar aqui que nós vamos ver ele morrer, porque ele deve ter feito uma coisa muito ruim, ele deve ser ladrão. Passou o primeiro dia, o terceiro dia, o quarto dia, o quinto dia, e Paulo nada de ficar ruim, nada de tossir, nada de ficar com febre. Sobrenaturalmente ele foi guiado por Deus por um propósito maior de chegar a Roma, de conversar com César, não é? Então ser crente, meus irmãos, nunca foi sinal de não passarmos por problemas. Aqui vemos alguém que era amado por Jesus, perto da morte, uma família amada por Jesus. Meus irmãos, Deus, ele quer manifestar a glória dele através da sua dificuldade. Você sabia disso? O Mar Vermelho só abriu porque tinha um povo atrás, porque tinha egípcio atrás. Pedro só foi liberto da prisão no Novo Testamento porque ele estava preso, porque ele estava sendo perseguido. Paulo e Silas só viram as grades da cadeia caírem porque estavam presos, castigados. Passe pelas suas aflições com outra perspectiva. Passe pelas suas aflições crendo que o Senhor quer te ensinar alguma coisa com isso. E no final, o mais lindo vai acontecer. O nome dele vai ser glorificado. O nome dele vai ser glorificado. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Esse é o verso 6 do capítulo 11. Aqui Jesus recebe o recado do mensageiro que Lázaro estava doente. E de uma forma que ninguém sabe explicar propriamente por quê. Jesus ficou 2 dias aonde ele estava. Mais 2 dias. Para piorar a situação, Lázaro já não estava mais doente.
ele estava morto. Como eu disse, a Pérea ficava a 40 quilômetros de onde Lázaro estava morto, Maria e Marta. Ou seja, o mensageiro demorou um dia para chegar e entregar a carta para Jesus. Ou seja, muito provavelmente nas primeiras horas que ele saiu, Lázaro já tinha morrido. Quando ele entrega a carta para Jesus, ele já não estava mais doente, ele estava morto. Para piorar a situação, o cenário estava esse, não é? E Jesus ainda pede para ficar mais 2 dias onde é que ele estava. Então, contando da viagem do mensageiro até Jesus receber a carta, mais 2 dias que ele ficou parado lá, não sei fazendo o que, não me pergunte porque João não fala. Mais um dia caminhando até onde Lázaro estava. Quantos dias? 4 dias. É por isso que quando ele chega lá, a Marta fala com ele: mas você vai tirar a pedra agora? Já tem 4 dias que ele está aqui. Então ele chega depois de 4 dias, não é? Aqui é uma pergunta que, quando nós lemos isso aqui, eu tenho certeza que todos vocês fizeram isso aqui, o pregador que está aqui também fez, não é? E a gente fica mais complicado, que a gente vai procurar em comentário bíblico, porque ninguém consegue entender o porquê que Jesus escolheu esperar ali 2 dias, né? Eu tenho alguns pensamentos que eu vou compartilhar com os irmãos aqui, tá? Mas por quê? Por quê? De fato, qual que era o objetivo? Nós não sabemos, mas a situação lá na Judéia estava complicada. Marta e Maria, além de lidarem com o desespero de ver o irmão morto, teve que lidar com uma resposta inesperada de Jesus. Inesperada. Ué, mas ele não é amigo nosso? Será que ele deixou de amar a gente? Será que ele se esqueceu de nós? Será que ele não está vendo a minha aflição? Essa foi uma fala muito parecida dos discípulos na tempestade. Vocês lembram disso? A pergunta era, enquanto a tempestade estava vindo: mestre, não te importa que pereçamos? Não vais fazer nada? O senhor vai ficar aí dormindo enquanto a tempestade está arrebentando com o barco? Vai todo mundo morrer, Jesus. Faz alguma coisa. A situação eu fico imaginando o mensageiro: olha, Marta, eu voltei lá, eu conversei com Jesus, e ele falou que vai ficar lá 2 dias, ele não me respondeu o porquê, mas ele disse algo, Marta, eu queria que você prestasse atenção. Ele falou que tudo isso que está acontecendo vai ser para a honra e glória do Senhor. Essa foi a resposta de Jesus. Quando a gente escuta isso, a gente já sabe o final da história. A gente já sabe que Jesus chega lá e ressuscita Lázaro. Então quando a gente escuta isso, eu escutei glória a Deus aqui, a gente fala aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas a situação de Maria e Marta não era essa não. O mensageiro chegou e falou que não, ele vai ser para a honra e glória dele, mas o irmão dela estava morto. Mas eu não estou entendendo. Eu pensei que ele viria com o que Marta estava esperando? Que ele chegasse com Jesus. Ele chega sozinho e fala: ele vai ficar lá 2 dias ainda. Pediu para esperar, vai demorar mais 1 dia para chegar, porque demorou mais 1 dia para o mensageiro voltar, né? Ele vai ficar lá mais 1 dia, ele vai chegar aqui só amanhã. E ele diz que quando chegar aqui, tudo que vai acontecer vai ser para a honra e glória do Senhor Jesus. Foi difícil crer nesse momento. Foi difícil. Meus amados irmãos, nós precisamos crer que a agenda de Deus nunca foi igual à nossa. Normalmente não é. Em 99,9999% dos casos, a agenda de Deus não opera da forma que nós queremos ou da forma que nós pensamos. A agenda de Deus não opera. Mas é necessário eu dizer algo para você aqui. Jesus nunca chegou atrasado. Ele nunca chegou adiantado. Ele chega sempre no momento certo, na hora certa, na ocasião certa. Ele ressuscita quem ele tem que ressuscitar. Ele resolve o problema que ele tem que resolver na hora que ele acha a melhor ocasião. E como é que nós entendemos isso? Não tem como entender. Essa é uma agenda divina. O que nós precisamos fazer é: eu aceito, Senhor. Eu aceito o seu tempo, Pai. Eu entendo, Pai, que eu sou pequeno demais e às vezes eu não entendo o seu caminho. Eu não entendo às vezes os seus planos, mas eu entendo, Pai, que os seus caminhos são justos e bons. Cabe a nós aceitarmos isso. Eu lembro aqui a frase do célebre João Calvino. Ele dizia que toda a escritura, de Gênesis a Apocalipse, nós temos que aceitá-la com fé e docilidade. Nós precisamos aceitar as Sagradas Escrituras e crer nela. Aceitar e crer nela. Aceitar na inerrância. Tem uma frase que a gente escuta desde criança, e essa frase é bíblica: Deus não demora, Ele capricha. E de fato, eu fico imaginando se Jesus chegasse lá quando Maria estivesse esperando, não é? Talvez ainda Lázaro estivesse respirando nas últimas, não sei. E aí ele só ressuscitaria não, né? Curaria Lázaro, né? E estava tudo certo. Ele esperou 4 dias. Chegou lá, Lázaro já estava morto.
E ali o que era um cenário de morte tornou-se ali num palco da glória de Deus, num acontecimento incrível em que Lázaro foi ressuscitado. Leia comigo dos versos 7 ao 10, por favor. Depois disse aos seus discípulos: nós vamos voltar para a Judéia. Estes disseram: mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar você, assim mesmo você quer voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas. Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Pode olhar para cá. Jesus, ele tinha acabado de sair de Jerusalém. Presta atenção nisso aqui. Por que é que ele saiu de Jerusalém, da Judéia? Porque ele estava sendo perseguido lá. O cristianismo naquela época estava em processo de propagação. Não é que nem hoje, onde você vê igreja por cada esquina. Ali no Belmonte, ali tem uma quadrangular do lado, uma pentecostal na frente, outra pentecostal do outro. A igreja no Brasil é assim, funciona assim, né? É igreja a cada 50 metros. Tem motivo para a pessoa ficar fora da igreja, é muita igreja, né? Mas naquela época não era desse jeito. Os cristãos estavam sendo caçados. Paulo era nomeado como mestre da seita, né? O cristianismo, na verdade, era chamado na igreja primitiva de seita. Quando ele foi julgado por Roma, falaram para ele: é aquele Paulo, aquele que se auto-intitula apóstolo daquela seita, daquele tal de Jesus que morreu. E ele só fica falando esse cara. Era assim. E eles eram perseguidos. E os discípulos sabiam disso. E Jesus disse assim: vamos voltar para a Judéia. O tempo de espera de Jesus acabou. Ele falou: está na hora de eu ir lá ressuscitar Lázaro. E ele disse: nós vamos voltar para a Judéia. Na hora os discípulos: mas o Senhor está entendendo que o Senhor quer fazer uma missão suicida, né? Lá nós estamos sendo caçados, nós vamos ser martirizados lá, não é? E Jesus, ele dá uma resposta muito alegórica, que vai ser legal explicar isso aqui para vocês. Ele diz: o dia não tem 12 horas. Às vezes é difícil primeiramente a gente entender essa expressão de Jesus, não é? Mas na verdade, quando Jesus ele faz alusão a esse tempo, na verdade ele quis dizer aos discípulos que enquanto ele não é crucificado, toda hora é hora para ele. É isso que ele quer dizer. Enquanto não chega a minha hora de ser martirizado, ser morto na cruz, e eu ressuscitar e se ascender aos céus, enquanto isso não acontece, eu preciso proclamar o nome de Deus e mostrar para esse povo que eu sou Deus. Basicamente esse era o objetivo de Jesus, não é? Ele diz que está no mundo, e se ele está no mundo, a hora dele é essa. A hora de fazer milagres, de operar sinais, prodígios e maravilhas é essa. O dia não tem 12 horas? Vamos embora. Isso que ele quis dizer para os discípulos que muitas vezes não entendiam o que Jesus acabava falando, né? Muitas vezes a gente também se coloca nessa situação. Jesus ele fala algumas coisas que primeiramente na nossa mente se fala: não entendi o que ele falou. Mas os discípulos não tinham evangelhos naquela época, né? Eles tinham que pegar o filho, ou pegou, perdeu, né? Ou pegou, perdeu. Leia comigo dos versos 11 ao 16. Olha só o desenrolar dessa história. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: o nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, ele vai melhorar. Mas Jesus tinha falado da morte de Lázaro, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês eu estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, olha o Tomé aí, disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele. Pode olhar para cá. Jesus quis dizer, quando Lázaro adormeceu, é que ele tinha morrido. Só que os discípulos pegaram isso de forma... É como se fosse o português de Portugal, já viram? Eles entendem... o português é literal. Qualquer coisa que você falar para eles, eles entendem isso, né? Tem até uma história de uma menina brasileira, tem até uma página dessa no Facebook, das situações dos brasileiros que passam algumas poucas e boas em Portugal, né? A amiga dela chegou para a amiga dela portuguesa, falou para ela assim, ela estava dentro da casa dela, falou: tem que ir pro trabalho, você me dá uma carona? A portuguesa: é claro, pá, te dou uma carona. Então beleza, eu vou lá me maquiar. Ela se maquiou, bonita, para ir pro trabalho. Chegou lá, a amiga dela não estava lá mais na casa dela. Ela ligou para a amiga dela e falou assim: você não disse que ia me dar uma carona até o trabalho? Ela: opa, tu não me disseste o dia. Normal. Você não me falou o dia, eu fui embora. O português, ele entende assim. Outra situação, pediram água para um português uma vez, para um garçom, porque brasileiro é assim: você tem água aí? O garçom já entende, tem, R$2,50. O brasileiro perguntou: você tem água aí? O português: tem.
Acabou. Você me perguntou, eu te respondi. É isso, é literal. Então muitas vezes os discípulos entendiam a literalidade de Jesus. Ele falou, Lázaro adormeceu. Qual que é a resposta? Então vamos lá acordar ele então, Jesus. Está muito fácil a situação. Eu pensei que estava muito difícil. Aí Jesus tem que ser claro. Ele falou assim, Lázaro morreu. Presta atenção no que eu estou falando. Aqui é algo legal de eu trazer para vocês aqui. Eu queria que vocês prestassem muita atenção nisso. Jesus, ele usa essa expressão para provocar os discípulos. E eles não entendem a literalidade disso. O termo dormir no Novo Testamento, ele é comum para descrever a morte de um cristão. Quem dorme, uma hora tem que acordar, correto? A morte do cristão é parecida com o sono. Ele pode dormir, mas a qualquer momento ele vai acordar. E quando ele acordar, as trombetas vão tocar, e para sempre o crente vai morar eternamente com o nosso Senhor Jesus. É um sono, é somente um sono, meus irmãos. E Jesus usa essa literalidade. Ele dormiu, então eu estou indo lá para acordar ele. Ou seja, eu estou indo lá para ressuscitar ele. Não é? Aí eu fico imaginando João cutucando o outro, falando assim, você também é vacilão demais, Pedro, pelo amor de Deus. Não é? Mas isso acaba acontecendo, e muitas vezes com a gente também, né? Muitas vezes com a gente também. E Jesus fala mais. Ele diz que além de ir lá, ele diz assim, gente, isso aqui que está acontecendo é para que vocês creiam. Ele fala isso para os discípulos. Isso aqui é muito lindo, meus irmãos. Todo milagre que acontece na sua vida, e aqui eu disse que é para a honra e glória do Senhor Jesus, e o benefício desse milagre não é... O principal benefício do milagre não é propriamente o milagre. Deixa eu entender, deixa eu desenhar isso aqui para vocês aqui. Não que vocês sejam que nem os discípulos, tá? Mas quando Jesus fala, ele opera um milagre na vida de uma pessoa, ele cura uma leucemia de uma criança. Vamos pegar algo duro aqui? Quando ele cura o câncer de uma pessoa, quando ele ressuscita alguma pessoa, coisas extraordinárias para os seres humanos, coisas que a gente vê e fala, louvado seja o nome do Senhor. Quando a pessoa é curada de um câncer, por exemplo, o maior benefício do milagre não é propriamente o câncer que foi tirado dela, foi a fé dela que acabou sendo forjada e aumentada. Para que quando o milagre vem, ela é curada, ela fala, louvado seja o nome do Senhor, eu creio que o Senhor é Deus, eu creio que o Senhor está comigo. E isso traz ela mais perto da salvação, traz ela para mais perto do Senhor Jesus. Esse é o maior benefício do milagre. Esse é o maior benefício do milagre. Eu tenho algumas coisas assim, a minha mãe me contava coisas que deixavam o meu coração quentinho, né? Esse pregador aqui, quem vos fala, minha mãe não sabia que ele estava grávida não, e minha mãe estava numa reunião de oração. E minha mãe tinha 3 filhos, né? A dona Amélia teve 4, eu sou o caçula. E ela numa reunião de oração, e aí terminou a oração, a irmã virou para ela e falou assim, irmã, eu tenho uma coisa para te dizer. Deus abençoe você e os seus 4 filhos. Minha mãe olhou, tinha 3 meninos, falou assim, ué, será que eu tive um filho dormindo? Não sei. Ela disse assim, irmã, amém, glória a Deus, mas eu preciso explicar uma coisa para você. Ela falou o quê? Eu só tenho 3 filhos, eu não tenho 4 não. Ela falou assim, não, minha irmã, o Senhor me mostrou em visão que você está grávida. E eu te digo mais, é menino. Pode ir no hospital e me cobrar. Se não for, você pode pedir Deus para me cobrar. Dona Amélia foi. O médico falou, só está grávida, de alguns meses. Você quer saber o sexo? Fala, macho, menino. Então essas coisas deixam o coração da gente quentinho, meus irmãos. Essas coisas aumentam a nossa fé. Isso traz a gente para mais perto de Jesus. Esse é o maior benefício do milagre. Esse é o maior benefício do milagre, não é? E agora aqui entra em cena Tomé, não é? Lembra da resposta de Tomé? Normalmente, coitado do Tomé, né? A gente sempre lembra do Tomé que duvidou que Jesus tinha ressuscitado. É o mesmo Tomé, esse Tomé que é o mesmo. Só que aqui o pregador vai defender um pouquinho Tomé, vocês deixam? Então tá. Qual que é a história que a gente lembra? Jesus ressuscitou. Ele, não, eu não... Essa é a história da carochinha. Jesus, então pode me tocar. Ele tocou e creu. Só que esse mesmo Tomé aqui, ele aceita uma missão de martírio, uma missão martírica. Jesus fala, nós vamos voltar para a Judeia. Alguns falam, mas lá a gente está sendo perseguido, vai morrer todo mundo. Tomé é o primeiro a falar assim, então nós vamos morrer com ele. Vambora. Se o pau vai quebrar para todo mundo. Se o bicho vai pegar para todo mundo. Se tiver que morrer, é aquela história. Morrer, morreu. Vambora. Foi o primeiro.
Teve coragem, e talvez seja isso que falta para muitos cristãos, meus irmãos. Coragem de servir o Senhor Jesus, de falar do nome dele, se possível morrer. Aqui eu me lembro dos saudosos 21 cristãos coptas que foram decapitados violentamente pelo Estado Islâmico. Os cristãos coptas eram cristãos egípcios, né? Eram católicos mais fervorosos, perto dos protestantes. Não negaram o nome do Senhor Jesus. Se tivessem negado, teriam sobrevivido. Não negaram e foram decapitados. Morreram calados. Tem um vídeo no YouTube, não da decapitação, claro, né? Mas dos momentos antes deles serem decapitados. Eles ajoelhados, com aquela roupa laranja de prisioneiro. Parece cena de filme. Porque o Estado Islâmico na época usou drone para gravar. Parece cena de filme. Parece que é mentira. Mas não é. É verdade. E naquele momento, os 21, na beira da praia, enfileirados, deram para ele os últimos momentos de oração. Ninguém desesperado. Se é eu, liga pra minha mãe aí, meu pai, eu preciso despedir, irmão, entendeu? Chama o Bop, velho, vou morrer aqui, ninguém vai fazer nada não. Calados, olhos fechados, sem lágrima, calados. Você via a boca de uns assim, devagarzinho, outros sorrindo. Estavam perto da morte. Mas eles entenderam que os apóstolos não haviam entendido de primeira. Eles iriam dormir, mas rapidamente iriam acordar novamente. Não em carne, mas com o Senhor Jesus. É disso que se trata. Só que hoje a gente nega o nome do Senhor Jesus por coisas banais, meus irmãos, por qualquer coisa. A nível da gente ter uma festa e a família é crente, é protestante, mas só que tem um tio que gosta de cachaça. Aí a gente compra cachaça, só para ele se sentir bem na festa. Esse tipo de coisa. E ainda tem que explicar, irmão, não liga não, é que eu tenho um tio aqui que ele é meio problemático. Essa cerveja aqui eu comprei para ele se... Esse tipo de coisa. Nega o nome do Senhor Jesus na escola, na faculdade. Eu passei por umas poucas e boas na faculdade, nos vários anos de universidade. E a conversa de crente era a seguinte, né? Se você entrar pra faculdade, você tem que estar no óleo, irmão, porque lá desvia crente igual doido. Eu chegava na faculdade e falei assim, não, meu Deus do céu, Senhor Jesus, meu Deus do céu, me ajuda em nome de Jesus e tal. Eu falei, Senhor, quer saber? Se eu sou um no bairro, você é um crente aqui também. Qual que é o problema? Eu falei, se o diabo vai vir com uma voadora, eu vou com 2 no peito dele, mano. Vambora. Abri célula lá dentro da faculdade, ponto de pregação. Eu vi pessoas aceitando Jesus naquele lugar. Eu vi casamentos sendo restaurados naquele lugar, de universitários. O nome do Senhor Jesus foi glorificado naquele lugar. Vambora. Então vamos negar o Senhor Jesus. Cheguei lá pro diretor, conversamos, juntei. De qual igreja você é? Presbiteriano, eu sei, quadrangular. E eu sei, irmão, sou da Adventista. E eu sei, universitário. Vambora, crente, vamos juntar todo mundo aqui, vamos assim fazer alguma coisa aqui dentro. Fomos lá no diretor da faculdade. Aí chegamos lá, falei assim, nós estamos querendo fazer uma reunião aqui, pregar a palavra de Deus. Ele perguntou, vocês são evangélicos? Eu falei, somos. Vocês são crentes? Somos, sim, senhor. Então tá, vocês podem pregar aqui, pode fazer, mas eu vou pedir um favor para vocês. Não prega papel, não traz nenhum tipo de objeto, só usa a voz. E aí eu pensava, os caras entram aqui com cachaça, com cocaína, com maconha, na cara, ninguém fala nada. Mas nós não podemos levar um papelzinho para evangelizar os outros. Quem tem boca vai a Roma. Não, mas quem tem boca leva muita gente para o céu. Quem tem boca prega o evangelho. Vambora. Eu falei assim, você vai para lá, você vai para cá. E nos primeiros dias estava lotado, e no segundo dia lotado, e começou a lotar o negócio, o pessoal começou a gostar, e Deus começou a se fazer presente naquele lugar, meus irmãos. O que é que eu estou dizendo isso aqui? Contando um rápido testemunho para vocês. Não tenha vergonha de falar do nome do Senhor Jesus. E muitas vezes essa vergonha acontece, não é para uma pessoa que a gente não tem muita intimidade, é para a família da gente. Não tenha vergonha de falar do nome do Senhor Jesus. Traga salvação para dentro da sua casa, para dentro da sua família. Fale, pregue o nome do Senhor Jesus. Essa é a missão mais sublime que você tem, dada pelo nosso Senhor Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo número 28. Grande comissão. Vamos pregar o Evangelho do Senhor. Continue a leitura comigo em nome de Jesus, dos versos 17 ao 27. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava de cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta chegou, ouviu que Jesus estava chegando e foi encontrá-lo.
mas Maria ficou em casa. E disse Marta a Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, mas eu sei que mesmo agora Deus vai dar tudo o que você pedir. E disse Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. E Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. E disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? E ela respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, aquele que havia de vir ao mundo. Olha para cá. Jesus chegou, o palco já estava montado. Havia um velório naquele lugar. Lázaro já morto, fedendo, dentro da tumba. Era uma família influente. João é claro ao dizer que os judeus foram para consolá-las. Haviam muitos judeus ali presentes para consolar aquela família. Só que o que eles não sabiam é que aquele cenário de horror se transformaria num palco da glória de Deus. O que eles não sabiam era que aquele cenário de morte daria lugar ao príncipe da vida. O que eles não sabiam era que Deus soberanamente usou o velório para reunir todo mundo ali. Muita gente da cidade, centenas de pessoas, assistirem o príncipe da vida tendo triunfo sobre a morte. Meus irmãos, Marta era a mais inquieta das irmãs, não é? Alguns evangelhos atrás você tem aquela famosa história de que ela estava arrumando cozinha, lavando vasilha, não é? Limpando casa, passando roupa, fazendo tudo ao mesmo tempo. Mulher tem essas coisas, consegue fazer 4, 5 coisas ao mesmo tempo, né? Homem, se você dá 2 coisas para ele fazer, ele faz uma 50%, a outra 30%. Mulher consegue, e Marta era dessa, só que ela era espalhafatosa, não é? Maria não, Maria era quietinha, e 2 irmãs, a outra era comedida e a outra era espalhafatosa. E quando Jesus aparece de longe, quem que corre lá para se prostrar aos pés dele? Marta, a mais espalhafatosa de todas. E ela chega e diz assim para o Senhor Jesus: se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Essa não é uma cobrança que ela fez de Jesus no sentido de: nossa, demorou, hein? Não é. Ela quis dizer assim para o Senhor Jesus: Senhor, eu creio que o Senhor é Deus, e o Senhor pode operar milagre, e se o Senhor tivesse chegado aqui a tempo, você tinha ressuscitado ele. Foi nesse sentido, foi uma fala de fé. E vale ressaltar aqui, né, que Marta ainda não era crente, ela era judia. Ela não cria que Jesus era o Cristo, o Salvador, e sim um grande profeta. No Novo Testamento, quando Jesus fazia um milagre, todo mundo falava: está aqui um grande profeta. Ou seja, era um homem especial que Deus ouvia, como Elias, como Eliseu. Eles colocavam Jesus no mesmo patamar, mas nada acima disso. Mas Jesus, ele quer, através desse milagre, mostrar que ele é muito mais do que Eliseu, muito mais do que Moisés, muito mais do que Elias. Ele é o Salvador, o Verbo eterno que se fez carne e habitou entre nós. Ele quer mostrar isso aqui com esse milagre, não é? E ela ainda professa mais fé ao dizer para ele assim: mas eu sei que mesmo chegando aqui atrasado, tudo que você pedir, o Pai o concederá. Ela diz assim: olha, mesmo com o meu irmão morto aqui, eu creio que Deus te ouve, então você pode ressuscitar o meu irmão, eu creio nisso. E Jesus fala na cara dela assim: ó, seu irmão vai ressuscitar, Marta. Ao invés dela entender, aí ó o feeling, ó. Ao invés dela entender que Jesus ia ressuscitar Lázaro, ela entendeu: não, Senhor, eu sei que no último dia ele vai ressuscitar. Porque os judeus daquela época é uma crença parecida com a crença do cristão, do crente, né? Ela crê que os mortos ressuscitarão no último dia. Essa é uma crença dos crentes aqui também. É uma crença comum. Mas Jesus de novo jogou uma referência para ela. Referência, né? Falou na cara dela: seu irmão vai ressuscitar, né? E ela não entendeu isso. Ela disse: eu sei que ele vai ressurgir na ressurreição do último dia. Marta, ela estava vivendo entre o passado e o futuro, e ela esqueceu do presente. Ela viveu no passado dizendo: se o Senhor tivesse chegado a tempo aqui no passado, meu irmão tinha... sacanagem. E ficou presa no futuro falando assim: mas eu sei que mesmo ele morto, ele vai ressuscitar. Ela esqueceu do presente, meus irmãos. Eu queria lembrar a todos vocês que o nosso Senhor Jesus, ele não é o grande eu era ou o grande eu serei. Ele é o grande eu sou, presente nos momentos da aflição, e age no momento certo, na hora certa, e tudo para a honra e glória dele. Ele age de forma correta. Age de forma correta.
Mas eu queria defender um pouquinho Marta aqui, vocês deixam? Por mais que ela não pegou o feeling na hora, os discípulos também faziam isso, né? Por que não Marta, né? A mais espalhafatosa das irmãs. Ela podia ter aqui entrado numa carnalidade ferrenha aqui com Jesus, porque ele chegou, ela falou, eu pensei que você ia chegar agora, o meu mensageiro chegou aqui sozinho. Pô, mandei o cara ir na segunda. Era pra ter chegado aqui na terça, um dia pra cá, contei certinho aqui, você chega aqui na quinta. Ué, ficou ruim o negócio, não entendi. Como é que é isso, Jesus? Não é? Chegou atrás. Ela poderia ter falado assim, não, agora não adianta mais. Ah, chegou. Olha quem tá chegando, gente. Agora não adianta mais não, pode ir embora. Já morreu. Estamos no velório dele aqui, enterrando. O pessoal do Box da Esperança já tá chegando aí já. Mas ela, gente, no velório do irmão dela, no velório, ela arranca a fé das entranhas dela e diz assim, Deus, eu sei que se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas eu creio que tudo que o Senhor pedir, Deus vai te ouvir. Ela arranca a fé de dentro dela, no meio do sofrimento, irmãos, e talvez seja isso que falte para essa geração atual de crentes. É uma geração que qualquer coisa que acontece eles chutam o balde, você já percebeu? E isso é entre criança, adulta, adolescente, idoso, todo mundo. Ele tem uma decepção, porque alguém de forma errônea pregou para ele assim, você não vai sofrer não, venha para o evangelho, venha para a minha igreja, que ao aceitar o Senhor Jesus, sua vida vai ficar boa demais da conta. A Bíblia nunca disse isso, meus irmãos. Ela nunca, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia nunca disse isso. O que a Bíblia promete para nós, o que Marcos, Mateus, Lucas e João, o discípulo amado, aquele que deitava no peito do Senhor Jesus, que inclinava a cabeça, que era o discípulo a quem Jesus amava. O que a Bíblia promete, todos os evangelistas, todos os profetas, os grandes, os menores, tudo o que a Bíblia promete para uma pessoa que crê no Senhor Jesus é salvação e nada mais do que isso. Quer ter dinheiro? Trabalha. Quer ficar rico? Estuda, trabalha. Faz mestrado, doutorado, trabalha. Quer ter boa saúde? Dieta, caminhada. Hambúrguer todo final de semana você corta. Eu estou precisando. Corta. O que a Bíblia promete para nós é salvação. Salvação. E nada mais do que isso. Nada mais do que... Você sabe... Paulo escreve para os filipenses assim, ó, alegrem-se, novamente eu digo, alegrem-se. Com o quê? Com as coisas desse mundo? Não. Na salvação que há de vir, que está chegando. É se alegrar por isso. Olha a vida de Paulo, meus irmãos. Terrenamente falando, foi terrível. Apanhou, foi preso, morreu decapitado. Olha a vida terrena de Paulo, que coisa terrível, que cenário de horror. Mas o apóstolo tinha dentro dele a certeza da salvação. Dentro dele, no coração dele, isso palpitava nas entranhas de Paulo. E ele dizia, essa presente aflição, nada se compara com a glória que há de vir, e tudo isso vai acabar. E esse mesmo João que escreve no Apocalipse diz, e no capítulo 21, com o nosso Senhor Jesus não vai ter choro, não vai ter ranger de dente, não vai ter nada disso. Estaremos com Ele para sempre, eternamente, na glória. Não creia no Senhor Jesus pelo que Ele pode te dar, que Ele pode fazer um milagre. Creia no Senhor Jesus porque Ele morreu pelos seus pecados, te deu salvação, oportunidade de arrependimento. É isso, irmãos, é disso que se trata o Evangelho. É disso. E Marta não pegou a charada, né? Ela teve fé, mas falou, não, eu sei. Pensou no futuro, esqueceu o passado e pensou no futuro, esqueceu o presente. Eu sei que Ele vai ressuscitar. E Jesus diz para ela, eu sou a ressurreição e a vida, Marta. Sou eu, Marta. Aquele que crê em mim, ainda que morra, vai viver. E aqui é o principal dessa fala. E quem crê em mim não morrerá eternamente. Gente, Jesus estava querendo dizer muito mais coisas do que Ele disse naquela frase. Marta era para ter pegado, e novamente, claro, ela não pegou. Jesus aqui, Ele dá uma declaração poderosa. Ele traz o passado de Marta. Isso é legal. Ele traz o passado de Marta, que diz, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, por presente. Ele
traz o futuro distante de Marta, dizendo: eu sei que no futuro ele vai ressuscitar para o presente, dizendo que ele é a própria ressurreição. O tempo não é uma barreira para quem é o dono dele. A morte não é uma barreira para quem controla ela. O tempo Cronos não é uma dificuldade para o Deus Criador de todas as coisas. Não é. É para nós, meros seres humanos, carnais e pecadores. É para nós. Para Cristo nunca foi. Para Cristo nunca foi. Meus irmãos, o que Jesus está dizendo com essa fala para Marta? Presta atenção. Ele está dizendo que ele é a causa da ressurreição. A causa é ele. É isso que ele está dizendo para Marta aqui. Ele é a causa da ressurreição. É ele quem traz vida aos mortos. É ele quem traz, não é? E quem crê nele, ainda que morra nesse mundo e nós vamos morrer, vai viver. É isso que Jesus está dizendo aqui. Quem crê nele não vai morrer eternamente. Jesus, ele diz aqui que é ele que impede a morte eterna. E o que é a morte eterna? O inferno. E quem é que nos arrancou do império das trevas e nos trouxe para o reino da maravilhosa luz, descrita pelos punhos de Paulo? O nosso Senhor Jesus. Na carta dele aos Gálatas, ele vai dizer que Cristo nos resgatou da maldição do pecado, se fazendo maldição por nós. Isaías, no capítulo 53 do seu livro, o grande profeta messiânico diz para mim e para você e para o público geral dele daquela época babilônico, dizendo: como ovelha ele foi levado ao matadouro, em silêncio. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. O profeta Isaías quer dizer para mim e para você, 700 anos antes desse Jesus que a gente está contando história aqui, de que ele havia de vir como Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Esse é o Senhor Jesus. E aqui toda a profecia de Isaías se cumprindo carnalmente através do Evangelho de João. Aqui nesse mundo, meus irmãos, se a gente crê no Senhor Jesus como Senhor e Salvador, ainda que a gente morra, e nós vamos morrer, nós ainda viveremos. Nós ainda viveremos. A morte não é o final para o cristão. O que Marta não entendeu é que o que para os judeus estava, o Messias que havia de vir para os judeus, já era uma realidade ali. Já é uma realidade para o cristão. Já é uma realidade. A realidade da salvação é agora. Você não vai ser salvo. Que isso? É de misericórdia. Você já está salvo, irmão. Você creu no nome do Senhor Jesus. Porque a gente tem uma crença muito errônea. E se alguém tem essa crença aqui, eu queria desmistificar ela para você. Preste atenção no que eu vou falar. Quando a gente crê que Jesus vai voltar, vai ter um julgamento em que o próprio Jesus vai estar com a balança na mão, né? E aqui ele vai pôr os pecados, e aqui ele vai pôr os mendigos que a gente ajudou na rua, os mantimentos que a gente entregou na família dos necessitados, não é? Os patos senhor que a gente deu, os abraços, as velhinhas que a gente atravessou no sinal. Aí vai pôr aqui, ó: o que pesar pro lado vai ser sua sentença. Ixi, pesou o pecado, vai para aquela porta lá. Parece a cena do Alto da Compadecida, né? Vai para aquela porta lá. Deixa eu ver. Ô, rapaz, pesou pro céu, bem-vindo. Bem-vindo, welcome. Venha. Não vai ser assim. Não vai. Preste atenção no que eu vou dizer. Quando Cristo voltar, e aquela visão de Daniel 7 no capítulo 13 é incrível, né? Ele diz: eu vi o Senhor Jesus descendo. Ele não usa o Senhor Jesus, ele fala o homem, né? Eu vi um homem descendo sobre as nuvens do céu. E Jesus ratifica isso no Novo Testamento, dizendo: eis que virá o Filho do Homem. Ele falando dele mesmo, né? Olha o spoiler: que virá descendo sobre as nuvens do céu. Quando essa cena acontecer, o que é que vai acontecer? Vai acontecer uma profissão pública do que já aconteceu no seu particular. Você já creu no... Quem é que é crente em nome de Jesus? Levanta a mão aqui em nome. Quem crê no Senhor Jesus? Você crê que o Senhor Jesus é seu Salvador? Quando ele voltar, ele só vai ratificar isso. Você creu em mim, ô fulano? O Rodrigo creu em mim. A Catarina não creu. Então a Catarina vai para o julgamento eterno. Você não, você já creu em mim. Eu estou sabendo que você creu. Jesus já está sabendo que você está crendo nele. Ele não vai chegar aqui e falar: nossa, olha, ele creu em mim. Ele está sabendo disso. Quando ele voltar, ele já sabe. É por isso que eu estou dizendo que você já está salvo. É
É por isso a frase, uma vez salvo, salvo para sempre, que se você é salvo, você não perde a sua salvação não, porque quem deu para você não foi você, foi Cristo, e ninguém pode arrancar de você. Deixa eu ser mais metódico aqui. Podem arrancar de você a sua família, podem arrancar de você o seu dinheiro, podem arrancar de você a sua saúde, até a sua dignidade, mas não podem arrancar de você aquilo que Cristo deu para você, que é a salvação eterna pelo nome dele e pela graça dele e pela misericórdia dele. Não podem arrancar de você isso. Glória a Deus. Havia um arco e flecha apontado para mim e para você, e na ponta dessa flecha estava escrito assim, ó, ira de Deus. Talvez você não saiba disso, porque a gente escuta que Cristo morreu pelos nossos pecados e pensa que a ira de Deus foi para algum lugar que ninguém sabe, né? A ira dele sumiu. A ira de Deus foi jogada. Deus não, ele não mente não, ele prometeu que a ira dele seria jogada. A questão foi o alvo. A flecha estava apontada para você e para mim. Cristo entrou na frente, perdoando os nossos pecados. É isso que ele está querendo dizer para Marta aqui. Não era propriamente da ressurreição de lá. Seu irmão vai ressuscitar. Não, eu creio que ele vai ressuscitar nos últimos dias. Ô Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Eu posso ressuscitar o morto aqui, mas eu posso fazer algo muito maior do que você pensa, que é dar vida eterna para ele. Muito mais. Era isso que ele estava querendo dizer. Nós não morreremos eternamente, creia nisso. A morte eterna não é para o cristão. O inferno não é uma realidade para o cristão. Porque nós somos bons, fazemos obras, ajudamos pessoas? Não. Devemos fazer isso. Quem diz isso é o apóstolo Tiago, né? Apóstolo não, era o meio-irmão de Jesus, ele não era apóstolo. Era o meio-irmão de Jesus, né? Irmão de Jesus, né? Meio-irmão é óbvio. Mas era ele que retificou isso. Nós precisamos de fazer as boas obras. E ele vai dizer que a fé sem obras é... Mas ele não está querendo dizer que é por obras que a gente vai ser salvo. Ele não está contradizendo Paulo. Ele falou que a salvação nossa, quem dá é Jesus. E as boas obras, ajudar as pessoas, é um resultado da nossa salvação. É uma evidência. Evidência. É isso que Tiago está querendo dizer, não é? A resposta de Marta, ela é positiva. Ela finalmente começa a entender quem é Jesus. Aí ela começa a entender, pouco, devagarzinho, mas ela começa a entender. Ela diz assim, eu creio que tu és o Cristo, o homem que havia de vir ao mundo. Ela começa a crer nisso. Ela começa a crer que ele não é esse grande profeta que todo mundo fala. Ele não é só esse homem que faz alguns milagres e que Deus ouve ele, e que assim como Elias e Eliseu, ele tem uma grande intimidade com Deus. Ela começa a entender que ele é algo a mais do que isso. Ela começa a entender que ele pode fazer muito mais coisas do que simplesmente ressuscitar o morto. Esse filho está descendo, ela está digerindo isso ainda não digeriu 100%, não é? Aí que vem o estopim, e aqui eu caminho para terminar. Leia comigo dos versos 28 ao 37. E depois de dizer isso, foi para casa e chamando à parte Maria, disse, o mestre está aqui chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse, Senhor, igual a fala de Marta, né? Se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria, os judeus que acompanharam Jesus, agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram, veja como ele o amava. E outros, ele abriu os olhos do cego e não poderia ter impedido que este homem morresse? Pode olhar para cá. Essa parte revela uma humanidade espetacular de Jesus. Na cultura grega, e é boa parte da cultura do Novo Testamento, são os gregos, eles criam que os deuses não tinham sentimentos, que sentimento, chorar, ficar triste, com raiva, era coisa de ser humano. E nós temos aqui o alfa, o ômega, o princípio, o fim, aquele que João diz que é o verbo eterno que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, chorando. Ele chora. E é um evento tão extraordinário, porque esse, se você não sabe, esse é o menor versículo da Bíblia. É o menor. E é um evento tão extraordinário que João destaca ele. Ele foi destacado em um versículo só.
Irmãos, o verso 35 ele deixa claro para nós que Jesus se compadece das dores do justo. Ele se compadeceu, ele viu, ele sentiu aquilo. Ele amava Lázaro, ele sentiu aquela morte. Ele se compadeceu do sofrimento de Marta e Maria, de ver o irmão ali. Preste atenção nisso. Deus não é só o Deus El Shaddai, o provedor, Elohim, o grande Deus. Ele também é Deus Emanuel, Deus conosco. Ele nos acompanha na aflição, Ele nos acompanha no nosso pesar. E mais lindo ainda o que eu vou falar agora, mesmo sabendo o que vai acontecer, o estopim da história. Ele já sabia que ele ia ressuscitar Lázaro. Ainda bem que a gente não é Deus, né? Porque se eu fosse Jesus, eu chegava assim: pode ficar tranquilo aí, pode pegar os balões e estourar, porque o pai aqui chegou. Pode botar, pode jogar a bola em mim que eu domino no peito e sai jogando. Eu vou ressuscitar ele. Chama todo mundo aí que eu vou ressuscitar ele. Pode ficar tranquilo, pode parar de chorar aí. Para de chorar, Rodrigo. Fica de boa, Catarina. Tranquilo, tamo junto, cheguei. Mesmo sabendo que Lázaro ressuscitaria, Jesus chora naquele momento. Ele sente aquilo, ele sente aquilo. Chorou. O próprio Deus chorando, Deus chorou. O Senhor se compadece das suas dores. Preste atenção nisso. Ele não é só o Deus que resolve a situação para você, não. Ele é o Deus que passa pela situação com você, e se preciso for, Ele chora com você. Ele se compadece das suas dores. Ele, além de Deus eterno e poderoso, Ele também é Pai. Essa é a grande diferença da religião cristã para as outras. Vocês sabiam disso? Primeiro, é que o nosso Deus é o Deus Salvador, que venceu a morte. Segundo, Ele é um Deus Pai. Normalmente, outros deuses, os fiéis não têm esse relacionamento de filho e pai, não. É só servo e senhor. O cristão tem o relacionamento de servo e senhor, mas há um outro, que é aquele relacionamento de pai e filho, amigo. Essa é uma diferença da religião cristã para as outras. Jesus, Ele nos dá essa oportunidade de sermos amigos e filhos dEle, amigos. Ele é aquele Pai que nos aconselha através da Tua palavra. Ele é aquele Pai que chora conosco, que se possível Ele carrega a gente no colo, mas Ele passa, mesmo sabendo o final. Ele nos respeita, isso prova amor. Não é aquele Deus, não tem aquele vidro separando o servo de Deus. Não tem, irmãos, não tem. Graças ao nosso Senhor Jesus, nós também temos um Pai que nos compadece, que compadece das nossas dores. Isso é tão verdade que as pessoas que estavam ali disseram: olha, vejam como ele amava, como ele amava Lázaro. Olha, só que tinha outros que falaram assim: ué, esse aí, e igual eu falei aqui no início, né, o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas já estava famoso naquela época. Todo mundo sabia quem era Jesus. Era como se fosse uma estrela. Ele chegava nos lugares como se fosse uma estrela. Lembra de Zaqueu? Antes dele chegar lá, Zaqueu ficou sabendo o que ele fez? Subiu em cima da árvore. Era uma celebridade que estava chegando, era um homem que fazia milagre. Todo mundo sabia que era Jesus. Aí disseram assim: ora, parece que temos um Deus que não é tão forte assim, não é? Não é esse aí que curou os olhos do cego? Ora, o que aconteceu com ele? Ele não vai ressuscitar Lázaro aqui, não? Ele podia ter impedido essa situação. Hoje em dia é a mesma coisa, já percebeu isso? O ser humano, ele gosta de dividir os outros seres humanos em raças, etnias, né? A gente fala, tem o pardo, o negro, o branco, o asiático, o sul-americano, o europeu, né? O americano. A Bíblia, ela vai dividir o ser humano em duas partes: o homem carnal e o homem espiritual. Duas partes. E ali nós temos esse exemplo, né? As pessoas que creram, não, é um choro compadecido, e as outras: que nada, ele não podia fazer um milagre aqui? Ué. Hoje nós temos as pessoas que se arrependem dos seus pecados e creem no Senhor Jesus, e aquelas que não querem crer no Senhor Jesus. Serão sempre esses dois tipos de pessoas. Sempre. A realidade é essa, nua e crua, não é? Leia comigo o estopim dessa história. Aqui eu queria ler com você dos versos 38 até o 45. Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro.
em uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, já faz 4 dias. E disse Jesus: eu não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviastes. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, o rosto envolto num pano. E disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-o ir. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Essa parte aqui a gente vê o manifestado poder de Deus. Aqui é o estopim da história. É de fato o poder de Deus. Teve conversa, teve chegada, teve contexto. Aqui é o findar da história. É o manifestar do poder dele. Jesus, ele não tem só compaixão apenas, né? Ele é aquele Deus que resolve. Ele passa pelo problema, mas não adianta nada passar pelo problema e não resolver. Ele resolve de um jeito ou de outro. Por que de um jeito ou de outro? Deixa eu pegar um exemplo aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Tem uma pessoa que ela está doente, Jesus está acompanhando com ela a dor. Se ela está sentindo dor, Jesus sabe que ela está sentindo dor. Ela está pedindo: Jesus, me cura dessa doença, misericórdia, Deus me ajuda e tal. Vão pegar a parte mais dura, ela morre. Ela morre. Jesus deixou de resolver o problema? Ah, tá, ufa, que bom, graças a Deus. Na verdade, o problema de fato foi resolvido. Ela se encontrou com o Senhor Jesus. Meu irmão, não é para papagaio jogar uma água em cima da sua fé, não, mas é bom você entender isso aqui. Nós precisamos ser cristãos maduros. Quem vai ressuscitar hoje aí vai morrer de novo. Quem ser curado de leucemia vai morrer de outro jeito. Se Jesus vai morrer. Nós vamos fazer o quê? Vai morrer. Se alguém ser curado de câncer, tomar um tiro, ficar entre a vida e a morte, vai morrer. Eu conheço um menino que o médico falou, Deus falou para o pai dele: eu estou pedindo a sua permissão para a gente desligar o aparelho. A água entrou no cérebro dele, ele já teve morte cerebral. Para a medicina, quando o coração para, mas o cérebro não, a pessoa ainda ela não é dada como morta não, mas quando o cérebro para, aí não tem jeito. Se o cérebro parar e o coração continuar batendo, ela é dada como morta, é óbito. O médico falou aqui, ó: eu estou pedindo a permissão para desligar o aparelho. O pastor foi lá, orou pelo menino. Orou e falou: seu pai, se for da sua vontade, eu sei. Se ele morrer, tudo bem, Senhor, mas eu creio que o Senhor pode fazer um milagre. O menino reviveu, gente. Reviveu. Incrível, espetacular. Está vivo aí. Daqui 30, 40 anos, 50 anos, ele está morrendo de novo. A nossa realidade é essa. A questão é que nos agarramos muito aqui. Saudade dele, menino bom, gente boa. Todos nós, se um dia eu ficar ruim aqui, nossa, lembra do céu, aquele menino que pregava no Ribeiro, menino ficou entre a vida e a morte, rapaz, ressuscitou lá e tal, glória a Deus e tal. Daqui 50, não, 50 não, peraí, 50, 23, 26, não, 70 não. Daqui uns 70 anos, aí dá, eu abrevio a minha vida, ó. Entende, irmãos? Entende? A questão é o porvir, é o depois da morte. É a salvação eterna e morada eterna com o Senhor. É isso que o Evangelho nos diz. E o pedido de Jesus aqui é audacioso. Aqui eu caminho para o final. O pedido dele é atrevido, né? Ele diz: tirem a pedra. E Marta, a menina que eu estou elogiando aqui a pregação desde o início, que amou meu filme aqui agora, ela diz assim: Senhor, uma mulher que disse assim: eu creio que o Senhor é o Cristo. A fé dela retrocede. Ela diz: Senhor, você já está fedendo já, você ainda quer que eu veja ele ainda? Como se estivesse dizendo: meu irmão já está morto aqui, você ainda quer fazer eu passar o constrangimento de eu ver o meu irmão morto aqui? Jesus disse para ela: ô Marta, ô Marta, eu não te avisei, Marta, que se você cresce, você veria a glória de Deus? Marta, tira a pedra. Tira a pedra. Tira a pedra. Marta sabia que Jesus tinha ressuscitado a filha de Jairo. Os evangelhos já estavam famosos. Ela sabia que ele tinha ressuscitado o filho da viúva de Naim. Mas o menino tinha morrido tinha pouco tempo. Ali não, ali era um cadáver em estado de putrefação, em estado de decomposição, dentro de uma caverna. Ali não, já tinha 4 dias. Já tinha 4 dias, não é?
Na cultura judaica, isso aqui é lindo. Na cultura judaica, os judeus acreditavam que um corpo de um morto, ele só podia ser ressuscitado até 3 dias por Deus. Depois de 4 dias eles entendiam que era impossível o morto ser ressuscitado. Eles entendiam assim, Deus não quer ressuscitar ele. Não tem, já passou 4 dias, já não dá. Deus não quer, gente. Aceita. Mas aceita que dói menos, né? Aceita. Na cultura judaica era um negócio parecido assim. E isso ajudou muito a Marta a falar assim, não vai dar certo isso aqui, velho. Não vai dar certo esse negócio. E Jesus chega justamente em qual dia mesmo? Eu não escutei. Em qual dia, igreja? O milagre de Jesus representou muito mais para aqueles judeus que estavam assistindo do que ressurreição. Representou para eles um Deus que tem poder sobre o tempo e sobre a morte. Eles foram obrigados a crer num fato incontestável, que era Lázaro sair de uma tumba em estado de decomposição, morto há 4 dias. 4 dias. Eu fico imaginando a conversa dos judeus, já tem 4 dias, não tem como. Nós sabemos disso. Fico imaginando. Quando Deus ele opera um milagre na vida de um crente, na vida de um justo, meus irmãos, até quem é ateu tem que crer. Até quem, ele pode falar assim, eu não creio em Jesus não, mas o milagre fica escancarado na cara dele. Quer um exemplo aqui muito bacana que eu vou dar? Pedro e João, eles curam o coxo, vocês lembram disso? Na porta da igreja. Curaram. Os romanos falaram, eles não podem fazer isso aqui. Fala só, vocês vão ser julgados, porque vocês não podem fazer isso aqui. Vocês não podem usar tipo de cura no nome desse Jesus aí não. Vocês não podem fazer isso. Mas a conversa nos corredores de Roma não era essa daí não. A conversa entre os soldados era assim, pois é, a gente tá lá julgando os dois e tal, mas uma coisa, você vai concordar comigo que é assim, verdade. O cara tá de pé. O cara foi curado. Lembra do cego de nascença que eu citei no início? Ele foi curado por Jesus e os judeus chegaram a falar, dá glória a Deus, porque esse homem que curou vocês é pecador. E o ex-cego agora fala para eles, se ele é pecador eu não sei, mas de uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu estou enxergando. Eu não via e agora eu presenciei o milagre. Eu não sei quem esse homem é, mas de uma coisa eu tenho certeza, ele me curou e eu estou aqui vendo e olhando para vocês. Meus irmãos, quando Jesus faz um milagre, escandaliza quem tem que escandalizar, surpreende quem tem que surpreender, crê quem quer crer, mas o milagre fica escancarado na cara de todo mundo. De todo mundo. De todo mundo. De todo mundo. Uma vez falaram assim para o meu pai, Sr. Carlos, voltando nessa história do menino que deu, meu pai acompanhou esse processo. O pai dele virou para ele e falou assim, Sr. Carlos, eu queria dizer algo para você. Eu sei que eu sou evangélico, eu não sou crente e tal, mas eu queria dizer algo importante aqui. Meu pai falou, pode falar. Se meu menino ressuscitar, que ele já está praticamente morto, ele já usava esse termo, tá? Se meu menino ressuscitar, eu creio que Deus existe, porque eu não acredito, só sabe, eles são amigos de muitos anos. Eu creio. O menino ressuscitou. O milagre fica escancarado. Não tem como a pessoa falar assim, Deus existe. Não tem como. Não tem como. O milagre fica escancarado, irmãos. Para quê? Para a glória do Senhor Jesus. Esse é o objetivo do Evangelho de João. Esse foi o objetivo do Evangelho de João. E Jesus corrige Marta aqui, né? Ele corrige Marta a tempo e encoraja ela a crer ainda, né? Eu falei, eu não disse que você cresce. Você não veria a glória de Deus? Jesus convida a gente a crer. Tirar a pedra significa, hoje, aplicando isso, e aqui o pregador ele tem a missão de trazer o texto antigo para o ouvinte contemporâneo, para o leitor contemporâneo e aplicar isso. Tirar a pedra aqui, meus irmãos, significa a gente mexer no que já está doendo muitas vezes nas nossas vidas. Significa mexer no que já está fedendo já em algumas áreas da nossa vida. Deus, não abre a porta do meu casamento, não, deixa essa pedra aí, está fedendo, mas eu já tampei. Eu tampei. Não mexe aqui não. Deus, não mexe no meu coração, não, eu já tampei, essa ferida está tampada. Eu consegui dar uma estancada nela aqui, está tampada, deixa fedendo lá dentro. Não mexe nesse negócio mais não, por favor. Significa isso. O convite de Jesus para mim e para você nessa noite é, tira a pedra.
Tira a pedra desse problema que já está fedendo, já está em estado de putrefação na sua vida, e você insiste, você crê, não vai ter jeito mais, já está aqui, tem 4 dias, tem 2 meses, tem décadas que esse problema está aqui, Jesus já não tem como mais fazer, chegou antes da hora, mas eu creio que lá no final, quando ele voltar, aí vai ficar tudo bem. Aqui a gente tem que sofrer mesmo, não é? Tira a pedra. O convite de Jesus é: tira a pedra e deixa eu ser Deus da sua vida. Tira a pedra e deixa eu resolver o seu problema. Tira a pedra, que eu não quero só te adular, passar a mão na sua cabeça e falar vai dar certo. Não, eu quero resolver esse problema para você. Esse é o convite de Jesus. E com alta voz, aquela mesma voz de Gênesis, que perpetuou por toda a humanidade dizendo haja luz, aquela mesma voz que disse para Moisés assim no Êxodo: eu sou o que sou, Moisés, eu sei que Faraó não vai te ouvir, mas eu ferirei o Egito com todos os meus sinais. Moisés, eu sei que está difícil para você, mas eu serei contigo. Faraó não vai te ouvir, a não ser que uma mão poderosa o force. Eu serei contigo, Moisés. Aquela mesma voz, aquela mesma vara de Arão seca que floresceu, aquele mesmo proto-evangelho lá em Gênesis 3,15, que diz que da semente da mulher nasceria um descendente que pisaria, esmagaria a cabeça da serpente. Esse mesmo olha para um cadáver em decomposição e diz: Lázaro, sai para fora. Sai para fora, Lázaro. Vem para fora. Todos ali contemplavam o mesmo Deus do Pentateuco. Todos ali contemplavam o mesmo Deus de Gênesis, Êxodo, Número, Levítico, Deuteronômio. Todos ali, porque eles sabiam a Torá de cor. Os judeus viam aquilo e falavam: é ele. Não tem como, é ele. Só pode ser ele. E João vai dizer claramente que todos que viram isso creram nele, acreditaram que ele era Deus. Preste atenção nisso. Há um ditado famoso que diz: na vida tem jeito para tudo, só não tem jeito para Jesus tem controle sobre a morte. Jesus não só venceu a morte, ele tem controle sobre ela. Preste atenção nisso. Ele não só sabe do futuro, ele tem controle do futuro. Tudo está nas mãos dele. Tudo está nas mãos dele. Aqui há uma concordância, inclusive, entre pentecostais e reformados, né? Porque Jesus é claro ao falar Lázaro sai para fora, porque disse que se ele falasse morto sai para fora, o cemitério todo tinha levantado, porque ele tem poder para fazer essas coisas, né? Então ele falou: Lázaro, eu sei que eu quero que ressuscita. Se ele falava morto, os mortos tudo ressuscitava, virava um thriller ali, né? E aqui eu termino dizendo que Lázaro, ele ressuscitou para morrer fisicamente de novo. Jesus, ele foi o único que ressuscitou corporalmente e eternamente. O que eu estou querendo dizer com isso? Ele morreu fisicamente, ressuscitou ao 3º dia fisicamente, se ascendeu aos céus e não morreu fisicamente. Ou seja, ele ressuscitou fisicamente e para sempre. E para sempre. Ele foi o único que fez isso. Nós podemos até não contemplar alguns milagres como esse daqui. O máximo que eu já vi foi um coxo levantar a cadeira. Isso aí eu vi. Isso aí ninguém tira não, que esses olhos aqui que a terra há de comer, viu. O pastor orou pelo cara e foi um processo tão de Deus assim que tinha 5, só um levantou. Você vê que é propósito de Deus, é soberania de só um. Deus quis que um. Deus quis que só Lázaro levantasse aquela tumba. Eu não sei quantos tinham ali, mas tinham mais. Entra a soberania do Senhor. Nós podemos até não contemplar esse tipo de coisa, sabe? Mas a gente contempla o foco da Bíblia principal de dizer que Cristo é a ressurreição e a vida. Em breve, meus irmãos, olha só, tá difícil aqui, eu sei, mas em breve isso aqui tudo vai acabar. Tudo. Qualquer hora ou outra, seja você morrendo carnalmente, ou nós vemos o Senhor Jesus descendo sobre os céus, qualquer hora a trombeta vai tocar. Qualquer hora, meus irmãos. E quando isso acontecer, é como João, esse mesmo aqui que escreve o Evangelho, ele escreve em Apocalipse: não vai ter mais choro, não vai ter mais tristeza, nós estaremos com ele para sempre na glória. E quando Paulo diz que em breve
O mar será obrigado a vomitar os mortos que ele engoliu. A terra será obrigada a vomitar os justos que ela engoliu. Na volta do Senhor Jesus, será um encontro visível para todos, espetaculoso e cheio de glória, e nós para sempre estaremos com Ele. A morte não é o fim, ela não é o nosso inimigo final. O nosso final será na eternidade, garantida por intermédio do Senhor Jesus. A ressurreição e a vida. Amém? Que Deus te abençoe.